explicar isso, porque, pô, o Paquito não faz a menor ideia do que foi esse confisco, que foi uma coisa... Foi bizarro. Mano, foi a coisa mais bizarra do mundo, cara. Quantos anos tem o Paquito? Eu tenho 21. 21, né? gente. Nasceu no plano real, viveu em real. Você não sabe, né? O que foi esse confisco, cara? Então, o... Governo Collor, né? Foi no governo Collor. E esse Foi logo confisco... que ele assumiu? Foi logo que ele assumiu. Foi logo que ele mesmo? assumiu. O Collor sedutor, né? O Collor era um cara Vale muito dizer bonito isso, ele na era época, era bonitão, popular. Caçador de era Marajás. super popular, todo mundo, nossa, ele vai ser maravilhoso e tal, foi eleito, pai, e aí? E o engraçado é que, sobre isso do confisco, toda vez que acontece alguma coisa na política, o meu avô me liga e fala, será que eu não vão tomar meu dinheiro? Ele ficou traumatizado com isso. Veio o Covid, ele falou, será que eu tenho que ir no banco tirar dinheiro? Eu falei, olha, cara, mas o que aconteceu no quantidade confisco de gente Collor? que se matou na Não, época. muitos. Porque você imagina, né? O brasileiro já estava acostumado a ver um monte de plano econômico mirabolante que não daria em nada. Quando tinha um feriado bancário, o pessoal sabia, vai dar merda depois, vamos ver o tamanho da merda. E aí o que o Collor fez? Ele pensou, bom, o problema do Brasil é que os preços não param de aumentar. Por que os preços estão aumentando? Porque as pessoas pegam o dinheiro, dinheiro e abundância, e querem trocar na mesma hora por produtos e serviços. Certo. E se a gente limitar essa capacidade de troca? Fala, ó, em vez de poder usar todo o seu dinheiro, eu vou deixar só uma parte para você poder usar. Será que a gente, freando essa velocidade da moeda, a gente não vai diminuir a inflação? Essa foi a ideia que ele teve. Nossa, cara. Discutiu com alguns economistas e os caras falaram, olha... O que ele fez com o dinheiro? Tenta aí. Talvez dê certo, né? Mas era uma solução que ela não tinha, assim, um embasamento grande. Era uma solução... Ninguém tinha tentado. Outros países já fizeram confiscos. É que nem tabelar preço como o Sarney quis fazer. O pessoal sabe que não vai dar certo. Mas é que a gente tem que entender que mesmo sabendo que do ponto de vista econômico não dará certo, do ponto de vista político, às vezes é atraente. Entendi. Por exemplo, é uma coisa que é uma quebra, né? O Collor, ele quis fazer esse confisco achando que iria resolver. No final, não resolveu. Até por isso que eu acho que é muito difícil acontecer novamente. Primeiro que a gente tem limitação na Constituição hoje. Naquela época, não tinha. O Collor, com uma canetada, falou, teu dinheiro agora tá restrito. É meu, entre aspas. E você só pode acessar esses recursos que eu tô te dando aqui, que era pouquíssimo valor. E por que teve gente se matando? Imagina 2 casos aqui. Porque sempre que a gente olha do geral, né, a gente vê uma estatística. Quando parte para casos específicos, a gente vê a tragédia. Imagina o cara que antes do confisco, ele vendeu o imóvel dele. Colocou. Tinha acabado de vender, né? Aí pegou o dinheiro. Se ele não colocasse no banco, ele perdia dinheiro dia após dia, porque ele desvalorizava. Colocou lá para ganhar os juros do overnight. Tirou uma parte para dar um sinal numa outra casa. E aí, de repente, quando ele ia pagar o todo da casa, confiscaram o dinheiro dele. Ele ficou sem a casa dele e perdeu o dinheiro. Esse cara vai se matar, às vezes. Se não tiver com a vida mais ou menos equilibrada, não tiver família. Só pro pessoal entender, o Collor foi lá, então, pros jovens que não sabem. Né? E pra mim também, eu não vivi isso, na verdade. Só ouço a história. Você tava viva. A Zélia, que depois casou com o Chico Anísio. Na verdade, você nasceu depois. Ele foi, deu uma canetada... confiscou a grana da galera e aí o pessoal ficou sem dinheiro. Foi exatamente isso. Tinha um saldo muito pequenininho liberado. E falaram que ia devolver não sei depois de quanto tempo, né? Eles tinham uns prazos para devolução. Empréstimo compulsório. Um nome bonito, né? Empréstimo compulsório. Né? E aí você vê, pensa no cara que era um empresário que tinha, sei lá, 100 funcionários para pagar. E aí, de repente, eles tiram o dinheiro que você tinha na conta que você separou para isso. Aí que o governo fez, falou, não, para você eu tenho uma linha de crédito. O governo, ele quebra suas pernas e te entrega uma muleta alugada. Fala assim, ó, toma essa muleta aqui, mas me paga em dia. Então, esse foi o confisco do Collor. Hoje, por que não dá para acontecer? Primeiro, porque a Constituição, ela vetou que um presidente conseguir uma canetada... Nada é impossível nesta vida, mas é muito pouco provável que aconteça. Para o presidente fazer, tem que mudar a lei. Então, para fazer pela lei, teria que passar pelo Congresso. Imagina na hora que o Congresso começa a votar o empréstimo compulsório. Isso sai na mídia. Meu avô, que já é desesperado, vai no banco, pede todo o dinheiro dele, todo mundo tira a corrida bancária. Então, não seria bom do ponto de vista econômico. E do ponto de vista político, o Collor se deu muito mal no final das contas. Ele estava para sofrer um impeachment, ele renunciou antes para não perder direito político. Só que no longo prazo o pessoal esquece. Tinha um jornalista chamado Ivan Lessa que ele dizia que no Brasil, a cada 15 anos, o brasileiro esquece os últimos 15 anos. Collor é senador, né? Então até hoje tá aí. E com o Sarney, por que ele fez um monte de coisas que também não deram certo? A gente tem que entender um pouco do contexto da época também. O Sarney, ele assumiu depois do fim do governo militar. 21 anos de governo militar, os militares foram lá e falaram, ó, civis, tomem de volta, eleição indireta, Tancredo Neves foi eleito. Aí o Tancredo Neves, eu gosto de falar que foi o melhor presidente que a gente já teve. Porque ele morreu sem governar. Verdade. Não fez nenhuma besteira. Não deu tempo. Mas ele era um cara com muita articulação política. Aí ele morre, repentinamente, o Sarney assume. Sem o apoio que o Tancredo tinha.
E aí você tinha, de um lado, um pessoal falando, militares têm que voltar. Né? Foi. Tinha um pessoal falando, pô, tem que botar os militares de volta. E do outro lado, você tinha um pessoal falando, não, nada de ditadura dos militares, não. Tem que botar a ditadura do proletário. Porque era 85. O pessoal tinha a imagem que a União Soviética estava super forte ainda. Você pega livros da época, o pessoal projetava que a União Soviética seria maior que os Estados Unidos nos anos 2000, por exemplo. Então o pessoal não sabia que ia acabar em 91. Tava longe disso acontecer ainda. Então você tinha um pessoal radical de um lado, pessoal radical do outro, ele com pouco apoio. E você tinha economistas falando pra ele, olha, essa hiperinflação, se o Estado começar a gastar menos, a gente produz menos dinheiro, talvez a gente resolva. Só que ele pensa, se eu gastar menos, eu vou ser impeachmentado. Então o que eu posso fazer de uma maneira que não seja essa? Ah, a gente pode criar um plano novo, aí restringe, não sei o quê. Nunca deu certo, nunca daria certo, mas é o que ele conseguiu fazer pra completar o mandato dele. Isso foi o Sarney. O Sarney. Aí depois veio o Collor. Essa tabela, né? Muitos absurdos daquela época. A história do Brasil é fascinante quanto esses absurdos. E aí o plano real que dá jeito mesmo no negócio, né? Qual foi a ideia genial? Então, foi como se tivesse cortado vários zeros também. Mas é que criou uma nova moeda. Exato. Não é só criar uma nova moeda, porque a gente teve 10 moedas. O real é a 10ª, né? Então, é igual a Venezuela. Cortou 6 zeros recentemente da moeda. Pegou esse monte de zero que a moeda do Zimbábue tinha e saiu cortando. De que isso adianta? Nada. Porque o venezuelano sabe. Isso aqui não adianta nada. Eles vão continuar gastando muito mais do que arrecadam. Vão ter que criar mais dinheiro, porque não conseguem se endividar mais. Ninguém confia na Venezuela. Né? Porque como é que eu vou emprestar meu dinheiro pro Maduro se eu sei que depois de 2 dias ele fala, o teu dinheiro em nome da revolução agora é meu. E viva Bolívar, eu não vou te pagar. Não dá. Então, o real, o que eles fizeram é que eles começaram a sanear as contas do Estado. A gente conseguiu reduzir muito o gasto público. Entre vários outros acertos daquela época, que tornaram o Plano Real um verdadeiro milagre, muita gente acreditava que não daria certo. E deu certo. Tanto que a gente fala, pô, o real perdeu 87% do poder de compra desde aquela época, né? Então, R$100 de 94 é R$13 de hoje. Perdeu muito poder de compra. Mas o ponto é que foi muito melhor do que o que a gente tinha antes. E o principal foi que o Estado começou a gastar menos. Meu pai, por exemplo, era militar. Ele ficou 8 anos sem aumento. Aí hoje a gente está gastando cada vez mais. A gente gasta mais do que arrecada, já é um problema. Se a gente gasta mais do que arrecada, a gente tem que fazer dívida, por exemplo. E se você faz muita dívida, que é o caso do Brasil já bastante endividado, o pessoal para te emprestar mais dinheiro fala, você tem que me pagar mais, você é um emprestador arriscado. Você é um tomador de crédito arriscado. Entendi. E aí a dívida começa a crescer, uma hora pode se tornar impagável, né? Esse é o ponto.